1 Reis, capítulo de número 3, verso de número 16. Quantos acharam? Dêem glória a Deus. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela, e ela naquela casa, com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se meia-noite e me tomou meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e deixou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-se eu pela manhã para dar de amamentar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada ante o rei. E disse o rei: Divide-o em duas partes, o menino, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração lhe enterneceu por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém outro dizia: Nem teu nem meu seja dividido antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a este menino vivo, e de maneira nenhuma mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Maravilhoso Deus e eterno Pai, pretendo pregar sua palavra, instruir sua igreja, ensiná-los alguma coisa importante deste texto ora lido. Por isso peço ao Senhor, fale conosco nessa noite. Não deixa nós errarmos, não deixa o inimigo tomar nada do que é nosso, Pai, e que o teu poder seja sobre a nossa vida, para teu nome ser glorificado. Por isso eu te peço, aleluia, põe tua palavra em cada coração que está aqui dentro nessa noite. E enquanto eu prego, visita os enfermos, visita os que estão em problema, faz maravilha na terra, opera a tua grandeza e dá vitória para o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Diga para o seu irmão do lado: Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração. Palavra fácil a combinar, a subinai. Depois se assente exaltando e glorificando ao Senhor. Vamos bater palma, gente?
A história que acabamos de ler é uma história relatada pelo escritor do livro de Reis, e essa história traz ensinamentos de tamanha profundidade para o nosso coração. Então nós vamos extrair desse texto coisas importantes para a nossa vida de hoje. Nós vamos fazer um transporte dessa palavra que aconteceu muito tempo atrás e transportá-la para já, para o dia de hoje, e Deus vai te instruir muitas coisas. Repita para o seu irmão: o inimigo mora do seu lado. Vamos de novo, eu quero ouvir sua voz. O inimigo mora do seu lado. Bom, o texto, aleluia, revela duas mulheres perante o rei, porque existiu um problema entre elas. Uma diz assim: nós morávamos juntas, debaixo do mesmo teto, e não havia um estranho conosco, era só nós duas. Quando a Bíblia fala, ou nos revela, que elas moravam debaixo do mesmo teto, então eu entendo que a gente também divide tetos com muitas pessoas. Por exemplo, agora estamos na casa de Deus. Isso aqui é uma extensão de nossa casa, é um lugar que habitamos frequentemente, é um lugar onde viemos buscar a paz, é um lugar onde viemos buscar a palavra de Deus. Mas tem pessoas morando ao seu lado aí, pessoas que também vêm aqui, e muitas vezes pode acontecer de até mesmo dentro da casa de Deus ter pessoas como esta mulher, que não suporta a perda, que quando perde quer tomar o que é seu, não suporta ela perder e ver você com o que Deus te deu na tua mão e no teu braço, não só na igreja, como no emprego, como também na escola, como também os lugares que a gente frequenta. E por incrível que pareça, não em todas, mas até mesmo dentro da família, às vezes existem pessoas que não estão, aleluia, aptas a perder ao modo ou o tempo que você está sendo abençoado. Então, quer queira, quer não, o que eu estou falando tem sentido e tem razão. O inimigo mora do seu lado. Por isso levanta a tua mão para o céu e diz assim: Senhor, as pessoas que convivem comigo, trabalha na vida delas, Senhor. Tira delas a inveja, tira delas o olho gordo das minhas coisas. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? Preste atenção que até antes acontecer o problema, havia um relacionamento, certo ou errado? Havia uma amizade entre elas, e todas as vezes é assim, o empregado ele é bonzinho até ele ser mandado embora, aleluia, o patrão é bom até ele te mandar embora, aí o cara do outro dia já leva você no pau. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? Ele fala assim: o camarada está rico e eu estou pobre, mas quando ele chegou na firma ele era pobre também. Na é verdade, irmão, aí o patrão ganhou dinheiro porque está trabalhando, e ele queria ganhar o dinheiro do patrão. Diz assim para o seu irmão, toca nele, diz assim: se contenta com o que Deus tem te dado, irmão, e luta para Deus te abençoar. Não queira tomar nada que é dos outros. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? Quantas pessoas estão na igreja, irmão, e eles vê Deus dar poder para alguém, fruto para alguém, unção para alguém, aí ele não suporta ver isso aí. Ele fala: por que está dando para ele? Por que ele tem e eu não tenho? Mas o texto está falando aqui que Deus abençoou ambas as duas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cutuca seu irmão, diz assim: aprenda essa lição. O sol não nasce só para um, não. O sol nasce para todos. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória?
Diga para o teu irmão, diga: o sol nasce para você. Por isso busca o que é teu, não o que é dos outros. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? Busca o que é seu, irmão. Peleja, luta, batalha, trabalha, vai para cima. Deus é contigo, Ele vai te abençoar. Agora preste atenção: eram duas prostitutas, e o que deixa claro isso aqui para nós, eram duas mulheres desprezadas pela sociedade, mas mesmo assim as duas tiveram filho. Por quê? Porque o amor de Deus, Ele não abençoa só a casa do justo. Quando Deus manda a chuva, Ele manda para o justo e manda para o ímpio. Quando Deus manda a bênção, Ele não manda para um só, Ele manda para quem Ele quer mandar. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? Eu quero ouvir teu glória a Deus, quero ouvir. Diga para o teu irmão: primeira lição a tirar disso aqui: cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Você nunca sabe quando o mal pode manifestar no coração dela. Não confie em ninguém. Eu estou falando uma palavra de Deus aqui, crente. Confia em ninguém não, porque a pessoa, enquanto está tudo bem com você, ele fica te alisando. Mas essa mesma pessoa que está te alisando pode te apunhalar pelas costas, viu? Essa mesma pessoa que está te alisando pode se voltar contra você. E aí, o que acontece? Às vezes ela sabe coisas da sua vida. Às vezes você, no momento de amizade, se abre demais com pessoas. Ah, minha irmãzona do peito, meu amigão do peito. Não existe isso na terra não, crente. Isso aí não existe na terra não. Quando essa pessoa se voltar contra você, ela vai falar: eu sei tudo da casa dela. Ela vai se tornar uma forte testemunha contra você. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? Mantenha a sua vida em segredo com Deus, crente. Guarda o que é teu diante de Deus e não abra para os outros, porque você não conhece o coração de ninguém. Você não conhece. E o homem, irmão, ele é para lá de ator. O homem sabe dublar, o homem sabe fingir, o homem é capaz de enganar qualquer um com lágrima, só não engana Deus. Alabassubinácia, porque Deus tem olhos de chama de fogo. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? Eleva subnácia. Aí aconteceu que ela teve o parto. Mas que eu estou até vendo a conversa das duas, né? Ah, já vem o seu. Ai, que jeito será que será o meu? E vai, daqui 3 dias vem o outro. Então, o filho nasceu, depois outro filho nasceu. Eram duas prostitutas. Isso aqui deixa claro: você não precisa querer filho dos outros, porque Deus também vai te dar seu filho. Em outras palavras, metaforicamente, o que Deus deu para um, Deus pode dar para o outro. O que alguém alcançou, você também pode alcançar. Não por malícia, não roubando, não defraudando alguém, mas pelos meios justos, pelo esforço, pela guerra, pela luta. Porque está escrito, aleluia, os passos de um homem bom, aleluia, são confirmados pelo Senhor. Amém, igreja? Amém. Então preste atenção. Agora, as duas estão dentro da mesma casa, e as duas gozam do mesmo fruto, da mesma bênção. As duas têm filho. E por incrível que pareça, os dois são do sexo masculino. Para não dar inveja, para não dar problema, Deus diz assim: já que estão as duas morando juntas, vou dar igualzinho para um e vou dar igualzinho para o outro. Agora, diga para o seu irmão bem alto: receber de Deus é uma coisa, e cuidar do que Deus te deu é outra. Quem está entendendo que eu estou falando da glória? Diz assim para o seu irmão bem alto: eu quero ouvir. Receber da mão de Deus é uma coisa, agora continuar com o que Deus te deu é outra coisa. É ou não é? Tem coisas que Deus te deu que é você que tem que cuidar. Tem coisas que Deus pôs na sua mão que evidentemente você não pode pôr na mão dos outros.
Tem coisas que Deus pôs na sua mão que você tem que ficar com o olho pestanejando e o outro aberto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas ela dormiu. Cutuca seu irmão, diz assim: mas ela dormiu. Diz assim: pior que dormir, dormiu em cima do que Deus deu para ela. Meu Deus do céu! Quanta gente está dormindo, irmão, enquanto devia de estar acordado, enquanto devia de estar lutando, enquanto devia de estar guerreando, enquanto devia de estar vigiando, mas está dormindo. E é quando você dorme que as tragédias acontecem. Preste atenção. Não é que uma mãe que teve um filho não vai dormir, ou lógico vai dormir, mas não em cima do filho. Diz assim para o seu irmão: isso prova que essa mulher era insolente, sonolenta. Pega no braço do seu irmão, dá uma chacoalhada nele, vai, acorda, crente. Você tem hora para dormir no lugar também. Quem está entendendo o que eu estou pregando da glória? Diz assim para o seu irmão: dormir é bom. Responde. Lógico que é, tem gente que gosta de dormir com força. Já não é muito meu caso. Eu vivo me cochilando, porque eu não consigo dormir muito. Eu acordo de manhã e acabou. Mas tem gente, irmão, que uma cama para ele acabou, meu irmão. É cama e acabou. Ele dorme qualquer hora, ele deita e não quer nem saber. Se bobear é 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora, 2 horas. Ele está dormindo ainda. Eu não sei como é que consegue. Não dá dor nas costas, o rim não dói, as pernas não dói. Ele continua dormindo. Se bobear, vira um urso, inverna 6 meses dormindo. Diz assim para o seu irmão: enquanto você está dormindo, o inimigo vai destruindo o que Deus te deu. Diga para ele bem alto: desperta tu que dormes. É uma ordem de Deus nessa noite. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? E aí, irmão, dormiu, e dormiu de forma errada. Mas pastor, tem jeito de dormir? Lógico que tem. Dormir não é para dormir sentado, dormir não é para dormir dirigindo. Muitos acidentes acontecem na rodovia porque o camarada está dirigindo e dorme. E pode dormir na hora que está dirigindo, irmão? Não. Então, se você tiver com sono, pare e vai dormir no lugar certo. Diz assim para o seu irmão: até para dormir você tem que vigiar, meu filho. Está certo ou está errado o que eu estou pregando, irmão? Eu viajo bastante de carro. Você quer ver meu coração tremer umas 8 vezes, virar um pandeiro? É quando eu venho vindo, aí tem um carreteiro na minha frente, ribitado. Você vê que o cara está ribitado, morrendo de sono, e a carreta fica que nem uma minhoca no meio da rodovia assim, ó. Aí você não sabe se passa, não sabe se fica atrás. Você fica morrendo de medo, porque o cara está descontrolado. Pega no braço do seu irmão, diz assim, ó: nem que for para você tirar umas férias, mas recompõe teu sono, porque o inimigo está aí, ó, zanzando em volta do teu sono. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Aí o que aconteceu? A mulher dormiu, e dormiu, desmontou, sufocou a criança e matou a criança. Preste atenção. Muitas pessoas estão aí passando prova na terra, pagando preço na terra, olhando para Deus e falando: comigo não acontece nada. Mas aconteceu. E Deus pôs na tua mão o que era a tua bênção, o que era a tua vitória, e você dormiu em cima da tua vitória. Você matou o que era bênção na tua vida. Você foi displicente com as bênçãos de Deus. Você foi displicente. Agora tem gente não, irmão. Tem gente que, se Deus colocar uma semente na mão dele, ele planta um alqueiro, porque ele planta hoje, planta amanhã, nasce, ele replanta e Deus faz a obra. Alabra face a cubinar, suminai. Pega no braço do teu irmão, diga para ele: se Deus pôs na tua mão, é você que tem que cuidar, meu filho.
Olha para a cara dele, olha, diga: se vira. Você está aí dormindo, se vira. Deus está mandando você se virar. É isso mesmo, se vira. Luta, guerreia. Porque tem gente lutando, irmão, com bênçãos menor do que a que Deus te deu. Alabaxara subinai. Cadê teu glória a Deus que eu não estou ouvindo? Ou não tem? Hã? Tem gente, irmão, que ele pode ganhar a bênção que for. Ele detona a bênção que Deus deu para ele. Ele mesmo rebenta a bênção que Deus deu para ele. Tem gente que estoura o casamento, estoura a família, vai arrebentando tudo que Deus põe na mão dele e arrebenta. E depois ele fica lá chorando. É porque eu estou numa prova. Que prova nada, você é burro. Você está lutando contra você mesmo. E daqui a pouco você vai acordar do teu sonho. E quando você acordar do teu sono, o que você vai ver? O teu filho, a tua bênção morta debaixo de você. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória a Deus? Diz assim para o seu irmão: o que Deus te deu não é para você matar, não, é para você prosperar. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? O que Deus te deu não é para a tua ruína, é para a tua vitória. O que Deus te deu não é para a tua lágrima, é para o teu sorriso. Porque está escrito, isso não é palavra minha, está escrito: a bênção de Deus enriquece e não traz dor, não traz sofrimento. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória a Deus? Pega no braço do teu irmão, pergunta para ele: o que você tem feito com o que Deus te deu? O que você tem feito com as coisas que Deus tem te dado? O que você tem feito? Deus está mandando eu te perguntar. Está tratando de qualquer maneira? Está dormindo em cima das suas coisas, irmão? Está aí displicentemente achando: Deus, qualquer coisa. Que Deus nada não, irmão. Deus te deu para você cuidar, e você tem que cuidar. E o que aconteceu? Aí ela acordou. Acordou, estava morto. Acordou, estava morto. E aí é que nasce um problema severo. Qual o problema, missionário? Depois que a pessoa perde o que ela tinha, que era dela, era formoso igual ao outro, era até parecido. Quando ela viu que ela perdeu, aí ela tomou uma iniciativa. Qual? Tomar dos outros. Tomar dos outros. Eu fico barbarizado. Um monte de homem solteiro, a moça quer casar com um homem velho casado. É o cúmulo. É o cúmulo. É o cúmulo. Quantas pessoas que perderam as suas bênçãos no decorrer da estrada, e agora, sabendo que Deus não vai dar de novo. Por quê? Porque você foi sonolento, indolente. Você toma, aleluia, o princípio de Caim. Já que Deus não vai me dar, eu vou matar meu irmão, vou tomar dele o que é dele. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui da glória a Deus? Olha para o seu irmão, diz assim: você perdeu sua bênção. E o que eu tenho a ver com isso? Para você querer tomar a minha. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Por isso, irmão, que eu vigio, eu fico atento. Porque tem um monte de gente nessa cidade aqui, inclusive parentes meus, que não vale uma moeda furada, e querem associar com o meu trabalho, querem associar. Onde passam, falam do meu nome. Quando é para benefício, fala bem. Quando quer prejudicar, fala mal. E agem como eu ajo, tentam imitar eu. Para quê, irmão? Para tentar tomar a bênção que Deus me deu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas a bênção que Deus me deu, eu não estou dormindo em cima dela. Muito pelo contrário, eu tenho um corpo todo machucado, aleluia, de vigiar dentro daquilo que Deus pôs na minha mão. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória a Deus? Agora, cada um, mas se você quer andar de qualquer jeito, quer mentir, quer roubar, quer fazer o diabo a quatro, problema de cada um. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cada um. Mas se você, porventura, perder tua bênção,
porque você não andou na vigilância, porque na hora que você devia de estar acordado você estava dormindo. Então, pelo amor de Deus, não vai querer tomar o filho dos outros, não vai querer tomar a bênção do outro. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? É desse jeito, irmão. O que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo dentro das igrejas, o que está acontecendo no mundo de uma forma geral, é isso. Pessoas que lutam e pessoas que não querem nada com nada. As pessoas querem subir através das tuas costas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Da glória a Deus. As pessoas querem, louvado seja Deus, aleluia, com um olho de inveja, não suportar a perda deles. Mas por que veio a perda? Porque estavam dormindo, cocheando em dois pensamentos. Porque quem vigia, Deus honra. Porque quem trabalha, Deus compensa. Porque quem luta, Deus dá vitória. Porque quem se esforça, Deus não desampara. Porque quem bate, Deus abre. Porque quem busca, Deus dá. Porque quem pede, Deus honra. Olha para o seu irmão, olha, diga para ele: toma cuidado, irmão. Mais alto, diga: toma cuidado. Porque tem muita gente querendo tomar o que é seu. É ou não é? Esses dias eu vi uma fotografia, eu achei tão interessante. Era um aquário enorme, e o pescador com os pés na tampa do aquário, pescando os peixes do aquário. Irmãos, Deus levanta um pastor para tirar gente da igreja? Vocês acreditam que Deus faz isso? Com aquela conversa de gente sem vergonha: eu tenho amor, eu tenho amor. Aí as almas que estão sofrendo, por que não vai bater lá nas almas que estão sofrendo? Ganha as almas que estão sofrendo. Porque para ir lá fora, irmão, tem que pôr a cara a tapa. Para ir lá fora, irmão, tem que aprender a jejuar, sair da cama e parar de comer prato de macarrão desse tamanho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Para ganhar alma, você tem que ser homem de Deus, mulher de Deus, senão não ganha não, crente. Viu? Ficar no culto com aquela conversinha fiada, cantando aqueles hino de matar até o defunto dorme. Isso aí não ganha alma não, crente. Jesus veio mostrar como é que ganha alma. Jesus disse assim: eu vou dar poder para vocês. E aí eles disseram: mas não quer jejuar. Jesus disse: agora não precisa não, que eu estou por aqui, eu resolvo. Mas na hora que eu sair daqui, vocês vão ver como é que é. Vocês vão orar e demônio não sai, vai ter que jejuar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque se não jejuar, o demônio entra, bate palma, vai embora e você nem viu que ele entrou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí o camarada, meu irmão, ele não quer saber de nada, ele só quer dormir em cima do que ele acha que Deus deu para ele. Aí ele vê que está morto, ele faz o quê? Ele começa a entrar pelo meio, aleluia, do teu quarto, dos teus cômodos, das tuas paredes, e ele tenta pegar você numa hora que você está descansando, porque ninguém é de aço, ninguém é de ferro. E aí ele vai astuciosamente e pega o que é seu quietinho e leva embora, e traz aquela coisa velha, morta, desfigurada, e bota do teu lado. Esta obra Deus não pode abençoar. Deus não pode abençoar a astúcia. Deus não pode abençoar o mentiroso, quem troca o morto pelo vivo, quem tenta defraudar, quem tenta roubar. Deus não pode abençoar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Olha para o seu irmão, olha bem no olho dele, assim, bem nessa bolotinha preta. Fala para ele: você quer ser abençoado? Então esquece as coisas do teu irmão, faz o que é teu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Da glória a Deus. Quem está entendendo da glória a Deus?
Quem está entendendo da glória a Deus? Palavra fácil, acubinai. Alguém quer, aleluia, tomar um carro que Deus te deu. Alguém quer tomar o dinheiro que você tem guardadinho, tentando viver. Alguém está infeliz com a vida dele, quer tomar teu marido, quer tomar tua esposa. Sai, olho gordo, sai, invejoso. Vai cuidar do que é seu. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? Eu não estou ouvindo o teu glória a Deus. Agora preste atenção. Preste atenção. Se a mulher que vigiou e manteve o filho vivo, ao menos sonhasse que poderia haver uma possibilidade da outra tomar o filho dela, ela ia continuar dentro daquela casa? Responde para mim, irmão. Então preste atenção que agora nós vamos mudar a conversa. Vamos sair da malfeitora e vamos para outra, que foi sonsa. Sonsa sem perceber. Porque às vezes, irmão, as pessoas dão sinal para nós que não é digna da nossa confiança. As pessoas dão sinal para nós que elas são levianas, sem vergonha, safadas. E você fala: ai, Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus é pudim, Deus é maravilhoso. Põe aí o inimigo dentro de casa. E o inimigo já entra doidinho para catar o que é seu, crente. Quem está entendendo o que eu estou falando? E você com aquele revestimento de piedade: ai, nós somos irmãos em Cristo. E ele fala: nós somos, e te abraça. Mas por dentro o cara é um canalha. Já te mostrou que é canalha. Já te mostrou que é malandro. Já te mostrou que não vale nada. E aí você coxinha em dois pensamentos. Mas essa mulher não teve culpa, porque ela não tinha visto sinal nenhum. Agora preste atenção. Sem ver sinal nenhum, a mulher já tomou o que é dela. Imagina quem já te mostrou que quer tomar o que é seu. Imagina quem já mostrou que ele é teu amigo, mas ele é teu amigo mais ou menos. Imagina quem já deu um sinal para você que se você bobear, ele te passa a rasteira. Quem está entendendo o que eu estou falando? E a mulher acordou de noite. Olha que plano diabólico. Porque não tinha testemunha. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Como alguém é capaz de fazer uma coisa sinistra dessa, irmão? Como alguém é capaz de tomar da mão de uma mãe um filho e pôr dela morto lá que ela matou? Veja onde chega o grau de degradação moral de um ser humano. E você vai confiar no homem? A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, que faz do braço de carne o lado direito da sua alma. Pode ficar tranquilo, irmão. Quem trabalha com você, quem divide teto com você, e até dentro da igreja, pode andar esperto, porque o irmão, ele pode se levantar contra você a qualquer momento. E eu sou o cara mais experiente para falar disso aqui para você, porque são 25 anos de igreja e já teve levante de levantar o teado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então preste atenção no que eu estou te falando. Tomou, pois lá estava escuro. Diga para o seu irmão: escuro. Vamos, cutuca ele, diz assim: grave essa palavra aí, escuro. Tudo que é errado nasce no escuro, não é, irmão? Tudo que é errado nasce escondido. Tudo que é errado nasce sem a pessoa estar na presença. Para alguém, irmão, falar de alguém, seja quem for, no mínimo você tem que dar legalidade para a pessoa assistir o que estão falando.
No mínimo. Que é muito fácil eu ajuntar com as missionárias, juntar com os pastores e falar mal da irmã Marilza, sei lá de quem aqui. É fácil, não é? Hã? É fácil demais. Por isso Deus não honra isso, irmão. Seja homem, o que você tiver que falar, fala na cara. Fala na cara, seja homem. Porque Deus não se agrada de quem anda nos escuros, quem anda em rodinha, quem anda para os cantinhos. Dê oportunidade da pessoa que você está falando, está presente, a luz acesa, para ela ouvir o que você está falando. Quem está entendendo o que eu estou pregando, da glória a Deus. Ei, ai, ai. E aí a mulher viu que a criança estava meio sem respirar, mas deixou amanhecer o dia. Quando amanheceu o dia, que ela foi ver direitinho, estava morta. Aí ela olhou direitinho: mas esse aqui não é meu filho, não. Aí é a hora, né, irmão, de você falar com o astucioso: irmão, ô irmão, isso aqui é teu filho. Não, é teu. Porque o que eu já vi de gente mentir, irmão, mentir, jurar, pôr mão na Bíblia mentindo. Uma vez eu fui julgar um caso, e o rapaz jurava de pé junto que viu o irmão com a mulher. E o irmão: eu não estava. E a irmã falava para mim: deixa Deus te revelar. E eu falei: não, Deus não vai me revelar, não, irmã. Ué, agora eu sou obrigado a ver até adultério dos outros. Estão adulterando de madrugada enquanto eu estou dormindo. Hã? Aí eu falei: então põe a mão aqui, irmão, ó. Põe a mão na Bíblia aqui comigo e jura em nome de Deus que você não fez isso. Ele botou a mãozinha: eu juro em nome de Deus. Está morto hoje. Está morto hoje. É sério esse negócio, irmão. Viu? Porque tem gente, se ele foi capaz de catar uma criança morta dela e pôr na cama da outra para tomar ao vivo, ele é capaz de mamar em onça e deixar as oncinhas com sede, irmão, com fome. Olha para o seu irmão, diz para ele: isso aqui é Bíblia. Diz para ele: isso aqui é Bíblia, crente. Não, eu não ouvi sua voz. Diga: irmão, isso aqui é Bíblia. Não tem como ir contra, não. Não tem mesmo. Isso aqui é Bíblia. O homem é capaz de fazer isso. O ser humano, na perda, frustrado, decepcionado pela perda, ele quer tomar o que é seu a qualquer custo. Ele faz teatro. Não, ele quer pôr na tua cabeça que você é errado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Preste atenção no que eu estou te falando. Você está baixando meu sonho, filho. Enquanto você, aleluia, estava dormindo, descansando, inativo, ele veio de passos de algodão. Maldito o homem que anda com passos de algodão para enganar seu próximo. Maldito o homem que tenta se usurpar dos direitos alheios. Existe um ditado que é muito mais forte que a fé, que é muito mais forte, aleluia, do que um dogma religioso. O homem que tem caráter, o que é dele, o que é dos outros é dos outros. Quem está entendendo o que eu estou falando? Palavra fácil combinar. Diga para o teu irmão: não queira tomar nada do que não te pertence, porque Deus vai requerer da tua mão. E aconteceu que a mulher desgostosa, uma briga cerrada, não tinha testemunha, irmão. Veja que plano diabólico, não tinha testemunha. E quantas vezes, irmão, não há testemunha. O certo fica por errado, porque não há testemunha. Olha o que a Bíblia diz. Dois camaradas levanta lá e diz assim: esse tal de Nabote aí, ó, ele pecou contra Deus e pecou contra o rei. E Nabote disse: eu não fiz isso. E os caras: eu vi. Não tinha testemunha para Nabote. Diz assim para o seu irmão: não tinha testemunha
entre aspas, diga para ele, não tinha testemunha, entre aspas, os olhos de Deus está contemplando todas as ações do homem na terra. Deus sabe quem te feriu, quem te machucou, quem te lesionou, quem tomou o que é seu. Os olhos de Deus não dormem. Quem está entendendo? Você tem uma testemunha, e ainda melhor, testemunha ocular. Não é testemunha processual, não, é testemunha ocular. Ele viu tudo. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? Pega no braço do teu irmão, diz assim: se você é inocente, a vitória vai chegar. Vai, porque Deus é fiel. Vai, porque Deus não erra. Vai, porque Deus não tem o inocente por culpado. Eu estou pregando palavra. Quem está entendendo da glória? Se você é inocente, Deus vai te honrar. Porém, se você não é inocente, você pode jurar, você pode fazer romaria, pode se autoflagelar. Deus não gosta de acusação falsa, e muito menos de falso testemunho. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória a Deus? A mulher apavorada disse: vamos à presença do rei. Vamos à presença do rei, eu quero um julgamento. E a outra disse: pode fazer, eu vou jurar que é meu e acabou, é meu. Tentando pôr na cabeça dela que ela estava errada, tentando pôr na cabeça dela que o filho morto era dela, tentando pôr na cabeça dela. E tem hora, irmão, que o diabo trabalha numa veemência tão profunda, com uma coisa tão terrível, tão minuciosa, que você fica pensando que você está errado mesmo, não é? E foram para a presença do rei com aquela criança. Chegou lá aquela discussão: é meu, não, é meu. Mas o que aconteceu? Não, nós tivemos filho junto, mas ela catou o dela aí, morto, e pôs aqui do meu lado. E a outra disse: mentira. E veja que Salomão ficou perdido, porque a mulher que estava mentindo soube fazer um teatro, soube inventar uma história. Como é que tem gente falsa, irmão? Como é que tem gente cínica, gente gelada, gente gelada. Por isso que um homem honesto, se ele precisar roubar um negócio, ele está perdido, crente, porque ele não sabe ser gelado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Louvado seja Deus. Uma vez eu estava diante de um julgamento lá na cadeia, fui lá ser testemunha, mas graças a Deus que nem culparam eu. E o camarada, ele trabalhava numa empresa, e ele, para roubar, irmão, ele montou um esquema, ele pôs alguém na hora do almoço dele, e aí ele picou o cartão, como se ele estivesse trabalhando, e ele foi lá fazer o roubo. Então, quando dava a hora do roubo, ele era acusado, porque tinha coisas que acusavam ele, mas não dava certo a hora, porque ele estava trabalhando. E ele, geladão do meu lado, falou assim: dessa aqui eu saio, não tem prova contra mim. Mas daqui a pouquinho, ó, cana nele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Foi preso. Mas se é um homem honesto, irmão, a polícia malemar chega, ele já está assim, ó. Tá ou não está? Por quê? Porque ele não está acostumado com essas coisas. Ele não está. Se você estiver perto de um bandido, perto de um drogado, de um traficante, toma cuidado, porque se a polícia chegar, ele taca a droga na tua mão e fala: é dele aí, ó. Fala ou não fala? E você fica que nem um bobão, é só levando borrachada. Quando você for acordar, já está com o lombo roxo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se você é honesto, anda com gente que anda na retidão, senão você está perdido. E o que diz a Bíblia? Salomão ficou embaraçado, as histórias eram convincentes. E quanta gente, irmão, inventa história convincente, mas é mentirosa. Fala com veemência, mas é mentirosa.
deixa a pessoa que é crente, deixa a pessoa que é justa embaraçado, olhando, falando: agora eu não sei mais nem no que eu acredito, porque ele é mentiroso, ele sabe mentir, ele sabe provocar uma situação. Mas veja que se você pegar tudo pela raizinha, você sabe facilmente onde está a mentira. A mentira nasce na escuridão, a mentira nasce na astúcia, a mentira nasce onde não há verdade, né? Uma vez tinha um irmão aqui, chamando todo mundo para congregar com ele, que ele abriu uma igreja. E aí ele chegou e sentou aqui do meu lado, aqui: pai do senhor, pastor Francisco, pai do senhor. Aí o irmão me chamou ali e falou: pastor, não aguenta isso aí não. Esse camarada ali, ó, ele está querendo abrir uma igreja, ele me chamou ontem para me congregar com ele e a mulher dele, e agora ele está dando paz para o senhor. Aí eu já vim de lá prontinho. Aí eu falei: seu irmão está aqui, irmão, ele é falso contra o ministério, está tentando abrir igreja, chamando todo mundo, ele é digno de ficar aqui em cima. E o camarada ainda ficou, lembra disso, Paulo? Ainda ficou aí o culto inteirinho ainda, porque quem não tem vergonha não tem mesmo, irmão. Quem não tem brilho não tem mesmo. Quem não tem, aleluia, vida com Deus não tem mesmo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque o homem de Deus, ele anda nas claras. O que ele tem que falar, ele fala. A obra dele não é oculta, não é escondida. Quem ama andar na luz aí da glória a Deus, deixa eu ver. Diga bem alto: Senhor, não deixa eu fazer nada nas trevas, deixa eu andar na luz. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? Ai, meu marido é bravo, eu tenho que fazer tudo escondido. Não faça não, crente. Faça nas claras, deixa ele comer os dentes dele de nervoso, porque Deus não vai te guardar andando nas trevas, Deus vai te guardar andando na luz. Porque quem anda com Cristo tem a luz de Cristo. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? Eu quero ouvir teu glória a Deus, eu quero ouvir. Palavra fácil, cubinácia. Preste atenção. Salomão agora embasbacado, olhando para a criança, sem saber que decisão tomar, olhando. E uma dizia: é meu, e a outra dizia: é meu. Não, é meu. Com lágrima, com características de mãe. É meu, seu Salomão. Oh, rei, pelo amor de Deus. Pura mentira. Será que você é dessas pessoas que faz teatro, crente? Será? Chora sem vontade de chorar, fala o que não é verdade, faz inferno na vida alheia, incendeia bosque com a tua língua, chorando. Ai, meu Deus do céu. Cria vergonha na cara, crente. Cria vergonha na cara, seja sincero. Porque Deus não é uma mentira, não. A Bíblia diz em João: tendes por pai o diabo, porque ele é mentiroso e homicida. Deus não ama quem anda na mentira. E aí Salomão, olhando, aí Deus disse: eu estou vendo que Salomão não vai dar conta de fazer isso aí, eu vou intervir. E veio a inteligência da parte de Deus. E Deus disse para ele: corta essa criança no meio, dê um pedaço para cada uma. Aí Salomão disse: me traga uma espada aí. E a espada veio. Salomão disse assim: corta essa criança no meio, dá um pedacinho para cada uma. Acabou o problema. E o camarada com a espada na mão, a ordem do rei, é prego batido, tremendo. Meu Deus, é sacrilégio, eu vou cometer um pecado, eu vou matar uma criança inocente. Mas o rei estava seguro do que estava falando. Era um teste. Diz assim para o seu irmão: sabe onde vai cair a máscara do mentiroso? Não, mais alto, diz assim: sabe onde vai cair a máscara do mentiroso? No teste de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? E não adianta, meu irmão, mentiu diante de Deus, ele testa. E Salomão disse: corta logo. O camarada levantou a espada, a mãe disse: pelo amor de Deus, meu senhor,
o filho é meu, mas eu prefiro ele vivo que morto. E a outra: não, senhora, dá um pedaço para cada uma. Diz para o seu irmão: quem mente, uma hora ou outra a máscara cai, a lágrima vai embora, a víbora aparece. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem mente, irmão, quem anda com teatro, uma hora ou outra esquece do picadeiro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cai na realidade, mostra a sua identidade. E Salomão olhando para ela, e ela falou: corta, bem feito. Você acha que uma mãe vai mandar cortar filho, irmão? Você acha que uma mãe vai cortar filho? A nossa pequena Julinha tem 5 meses de idade. É óbvio que longe de nós, mas se for para perder ela, melhor ela viva em outro lugar do que morta no nosso braço. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? As entranhas da mãe, aleluia, trouxe a verdade. Porque quem anda na verdade tem sentimentos. Oh, lavacia lubadasse, daracobidai. Quem anda na verdade, suas lágrimas não são de mentira. Aleluia. Mas quem anda na mentira, irmão, aleluia, a maldade aflora a qualquer momento. Quando Salomão olhou, aleluia, o jeito daquela mulher agir, o jeito daquela mulher falar: corta mesmo, corta mesmo. Parece que eu estou vendo Salomão quase com vontade de mandar cortar a cabeça dela. Parece que eu estou vendo Salomão olhar para ela e falando: olha aí a impostora, ó, aparecendo. Porque diante do teste de Deus, diante da palavra de Deus, diante da verdade de Deus, diante do tribunal de Deus, a mentira não prevalece. Quem está entendendo o que eu estou falando? A verdade aparece, a mentira é desmascarada. Oh, aleluia. Quem pode exaltar ao Senhor? Quem pode exaltar ao Senhor? Olha para o teu irmão, diga para ele: isso é sério. Cedo ou mais tarde a verdade aparece. Por isso não minta, irmão. Quem anda na mentira, anda para ser revelado. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos em oculto, nas caras será revelado, será feito. Por quê? Porque o próprio Deus é luz. Daniel disse, aleluia, ele conhece quem anda na luz e os que jazem em treva. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Pega no braço do teu irmão, sacode e diz para ele: o Senhor continua o mesmo. Não, está fraco, diga para ele: o Senhor continua o mesmo. Você não vai escapar. Se você mentir, não escapa. Quem está entendendo o que eu estou falando, da glória? Porque a verdade é pura, a verdade é santa, a verdade é limpa, a verdade não traz constrangimento, a verdade não tem prisão, a verdade não tem cadeia, a verdade é a foice de Deus que limpa o caminho. Mas a mentira é a depressão, é a perda, é a dor, é a morte. A mentira é as trevas, a mentira é do diabo, a verdade é de Deus. A mentira tem perna curta, a verdade é longa, é eterna. Quem está entendendo o que eu estou falando, da glória? Eu quero ouvir você glorificando ao Senhor. Então não esqueça, irmão, não esqueça do que Deus está falando com você nessa noite, as lições que essa palavra está trazendo. Primeiro, na medida que somos dependentes uns dos outros, somos dependentes ou não somos? Somos. Eu preciso das suas orações. Eu preciso que você seja crente nessa igreja. Eu preciso da tua fidelidade. Eu preciso que tenhamos um só sentimento. Eu preciso que nós andemos na luz como Ele anda. Mas ao mesmo ponto, eu não posso confiar em homem, como você não pode confiar em homem. Porque o homem é falho, invejoso, maldizente, contendeiro. Isso é coisa do homem. O homem é assim.
E sem dizer que cada um que está aqui teve uma vida lá fora. Presta atenção que isso aqui é sério. Tivemos uma vida lá fora. E a Bíblia diz que se nós desviarmos, Satanás tem uma estratégia. Agora eu quero saber quem conhece a estratégia de Satanás. Ele vem dar uma olhadinha na casa, a casa está limpa. O que ele faz? Ele vem e traz mais 7. Imagina o que Deus está falando conosco aqui. Aí o cara era ladrão, traficante, mentiroso, um diabo na terra. Ele vai ficar 8 vezes pior. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, irmão, aqui não há paz para nós, a nossa paz é no céu. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória a Deus? Preste atenção no que eu estou falando. Nós não somos Jesus. Se nós fôssemos Jesus, melhorava tudo, porque Jesus estava conversando com o camarada e Jesus sabia se ele estava falando a verdade ou mentira. Veja o que a Bíblia fala. Judas traiu Jesus, traiu ou não traiu? Aí ele pegou as moedinhas e se arrependeu. Se arrependeu ou não se arrependeu? Arrependeu, ele está com as moedas fora. Jesus foi atrás dele? Ele se matou, porque Jesus sabia que ele era maligno, que seu arrependimento não era verdadeiro. Agora, Pedro negou Jesus, não negou? Negou ou não negou? Jesus foi atrás de Pedro? Foi ou não? Lógico que foi, no mar de Tiberíades. E tem mais. Quando as mulheres descobriram que o túmulo estava vazio, Jesus disse assim: agora vai, avisa os discípulos e também a Pedro. Pode ler lá que você vai ver que eu não estou te pregando mentira. E por que ele não falou a João, a Mateus, a Tomé? Por que ele falou assim? Está no livro de Lucas isso aí. Por que ele falou assim? Também a Pedro? Porque ele sabia que Pedro tinha negado ele. Sabia. Mas ele sabia que Pedro também poderia ser reconstituído da sua fraqueza e se tornar um grande homem de Deus. Mas nós não sabemos. Amém, igreja? E às vezes você vê o crente aí, ele é santo, mas porque o negócio comigo é na palavra. Mas o cara é falso, safado, traidor, mentiroso, divisor, faccioso, trabalha nas costas, fala mal. E aí você não sabe, por quê? Porque ele te trata de um jeito, mas a vida dele é outra, não é? Mas os olhos de Deus estão contemplando ele. Ai, ai, ai. Diz assim para o seu irmão: você pensa que o crente é bobo, mas bobo é o que anda errado diante de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? Aí a Bíblia não fala mais nada. Mas o que vocês acham que aconteceu com essa mulher que mentiu? O que vocês acham? Não acha nada? Pode mentir para um rei, irmão? Pode mentir para um rei? Não pode. Perdeu a cabeça, decepada. Era o castigo da época. Decepada. Porque as suas firulas, as suas obras, não esqueça isso não, gente. Vai ter uma recompensa diante de Deus. A Bíblia é tão enfática. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem abrir uma cova, nela cairá. Por isso, irmão, não faça maldade contra ninguém, faça o bem. E se não der para fazer o bem, não faça nada. Porque é melhor não fazer nada do que fazer o mal contra a vida de alguém. Amém, igreja? É melhor não fazer nada do que trair a confiança de seu irmão, do que desmoronar
A confiança do seu irmão, porque preste atenção, a confiança é uma coisa difícil de ser adquirida. É difícil ou não é, irmão? Você confia, mas não confia muito. Mas a convivência vai dando confiança. Vamos supor, o marido que traiu a mulher, ele pode jurar, se ele chegar tarde de casa, ele pode jurar que ele não estava contra a mulher vai acreditar? Não vai. Perdeu a confiança. Quem está entendendo o que eu estou falando? Olha para o seu irmão, diga para ele, olha bem sério, diz assim: se você conseguiu a confiança de alguém, não perde, irmão. Seja fiel. Seja fiel. Tenha uma vida ilibada diante de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória a Deus? Quem está entendendo da glória? Deixa eu ver. Seja fiel, crente. Tenha uma vida ilibada. Tenha uma vida de santidade. Uma vida, aleluia. É lógico que nós somos pecadores, cheios de falhas, somos. Mas tem pecado que marca a sua história, marca a sua vida, marca a sua identidade, marca a sua personalidade. Marca. Quando alguém olhar para você, por exemplo, você veja bem, todo mundo fala que Caim é sinônimo do quê? Caim é sinônimo do quê, irmão? Vocês não sabem? Traidor. Quando alguém trai você, se chama do quê? De Caim. Mas a palavra Caim não tem nada a ver com traidor. A palavra Caim é uma mistura dos derivados do nome de Deus. O nome dele é bonito, mas todo mundo, quando lembra de traidor, chama de Caim. Por quê? Porque Caim traiu. É a identidade nova que ele conseguiu. Quem está entendendo o que eu estou falando? A palavra Jó não significa paciência. Mas quando alguém está bravo, ai Deus, me deu uma paciência de Jó. Não tem nada a ver com o nome dele, mas tem a ver com a personalidade dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Qual é a identidade sua? Qual é o seu nome? Quem é você? Eu não estou falando para os homens não. Para os homens é feio, mas e para Deus, quem é você? Você é reto ou você é torto? Você é fiel ou infiel? Está enganando quem? Está mentindo para quem? Porque você pode enganar meia dúzia, mas quem você tinha que enganar, você não engana, porque Ele conhece todas as coisas. Ele tem olhos de chama de fogo, e Ele está contemplando você às 24 horas do dia. Amém, igreja? Amém? Diga bem alto: Senhor, tem compaixão da minha vida. Não deixa eu querer nada que pertence a alguém. Não deixa eu ser inimigo de ninguém, Senhor. A Bíblia diz, não diz? Se depender de vós, tenha paz com todos os homens. Se depender de você. Agora, se a paz não depende de você, esquece. A pessoa tem um negócio, você tem que perdoar, você tem que andar junto. Presta atenção que eu vou falar para você aqui. Deixa eu te falar um negócio aqui. Satanás foi condenado, foi ou não foi, irmãos? Foi, está condenado. Deus tem alguma amizade com ele, irmão? Nenhuma. Porque Deus já sabe, irmão, que nele há treva. Nele não há perfeição. Viu? Então preste atenção no que eu estou te falando aqui. Perdoar é uma coisa, conviver é outra. Andar com traidor é outra coisa. Você vai ser traído, meu filho. Você vai ser traído. E a culpa não é de Deus e nem do diabo, não. A culpa é tua, que é idiota. Viu? Por isso, vocês acham que depois essa mulher foi morar com essa mulher de novo, debaixo do mesmo teto? Vocês acham que depois que acabou a cerimônia, ai, ô Salomão, perdoa a irmã Felina aqui, ela vai morar comigo de novo. Eu acho que Salomão ia falar, então mata essa aqui, agora toma o filho dela. Essa é burra.
Viu, irmão? Já era. Não adianta não. Se pôr dentro de casa, vai roubar de novo. É sério o negócio, irmão. O negócio é muito profundo. Adianta não. Fica essa conversinha, tem amor. Tem amor de quem rouba você, irmão. Tem amor. Chega lá e fala assim: rouba que eu te amo, vai, toma a carteira, vai. Toma, toma. Quando sua mãe enche ela de dinheiro de novo, vai lá, ei, ô meu amor, toma mais um pouco. Quero ver, meu filho. Quero ver. Viu? Por isso, tendo a Bíblia, meu irmão. Tendo a Bíblia. O inimigo mora do seu lado. Olha para o peixe, mas fica com o olho no gato, porque ele está do teu lado. O inimigo não está longe não. A Bíblia diz que o inimigo está onde? E ele está fazendo o que mesmo, irmão? Ele está como um leão, feroz, rosnando. Ele não está falando assim não: vamos junto aí, depois vocês largam de mim. Ele está doidinho para te catar, crente. Doidinho para te derrubar. E às vezes ele está lá dentro da tua casa, dentro do teu emprego, está lá na escola, é sua amigona. Ai, minha amiga, ai, eu morro pela minha amiga. E a sua amiga só esperando a hora para dar o bote. Eu vou te apresentar um amigo agora, que não vai dar bote em você. Eu vou te apresentar um amigo que pode dormir do seu lado. Se você deixar sua carteira do lado dele, é perigoso ele colocar mais alguma coisinha lá dentro, mas tirar de você jamais. Vou te apresentar um amigo aqui que não quer te matar, muito pelo contrário, já morreu para você ter vida. Vou te apresentar um amigo aqui que nunca vai usurpar o que é seu, muito pelo contrário, né? Jamais ele vai tomar o que é seu. Eu preguei esses dias aqui. Jesus disse à mulher: me dê água. A mulher diz assim: você é um inimigo meu, que água? Jesus disse: se você soubesse que eu sou, minha filhinha, você me pedia de água, eu te daria, você nunca mais tinha sede. E a mulher deu água para Jesus, irmão? Não. Quem bebeu água? Quem bebeu água na verdade? Foi ela, água da vida. É assim. Jesus parece que está te pedindo alguma coisa, né? Ai, eu não aguento fazendo fato. Mas tem que fazer, irmão. Se eu fosse igreja de rico, não precisava. Mas quem disse que Jesus quer 200 reais seu para quê, irmão? Você dá 200, daqui a pouquinho ele faz o quê, irmão? Ele te dá 400, 500, 600. E dá mesmo, irmão. E dá mesmo. Então vai, esse negócio de dízimo, tem que dar 10% na igreja. Engraçado, isso é muito engraçado. Quer ver um negócio aqui? Você ganha 100, você tem que dar 10%. Quanto que fica com você? Fica mesmo? Quem ganhou o seu salário está com ele até hoje aí na mão? Fica mesmo? O único que fica na tua mão é os 10%, meu irmão. Porque ele está depositado no banco do céu. O resto você esfarela. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? O resto vocês falaram, mas o que você dá está garantido. Deus segura, Deus vai lá e te honra. Eu fico olhando aqui, ó. Fico olhando aqui. Cadê os filhos que adoecem? Adoece, vem aqui, dá um banho de óleo nos moleques. O moleque volta para casa, tudo bom. Aí tá com o pé torto, não sei. Esses dias o filho da irmã, ela não está no culto hoje, a Giza está no culto? Não está. O moleque estava brincando de cidadania, testemunho está gravado. E o outro do balancinho. Deu uma pancada no moleque, quebrou a perna do moleque, estruturou o moleque. Aí o médico falou: filho, agora ele vai ficar 3 meses com tala para tentar grudar o osso que está quebrado. Fratura grandíssima. Com 3, 4 dias o moleque estava correndo. Aí ela levou o moleque lá de volta. Aí o médico falou: não é possível, como é que esse osso colou? Como é que esse osso colou? Aí falou assim para ela: você tem parte com alguma coisa ruim? Falou para ela. Ela falou: não, meu senhor, eu tenho parte com coisa boa. Eu sou filha de Deus, eu sou crente. Quem está entendendo isso aí, dá glória a Deus, deixa eu ver. Amém, irmãos?
Abraça seu irmão, vamos terminar o culto dessa noite. Diga para ele assim: aleluia, se você não puder fazer o bem, pelo amor de Deus, não faça o mal para ninguém. Quem está entendendo o que eu estou falando, da glória a Deus, irmão. Amém, irmãos? Amém? Porque olha, cada um que está sentadinho aqui, ó. Cada um que está sentadinho aqui, ó. A gente olha para os irmãos assim, parece que está tudo bem, não parece, irmão? Ah, o Ed, sorri. Irmão, Carlinhos sorri, né? Mas está todo mundo cheio de problema, meu irmão. Está cheio de problema ou não está? Hã? E aí você vai ser mais problema para o teu irmão ainda, irmão. Dentro da igreja, ser mais problema para o seu irmão. Pelo amor de Deus, seja bênção. E Deus vai te honrar poderosamente. Levante as mãos para o céu. Maravilhoso Deus e eterno Pai, sua palavra foi apregoada. Agora, para nós obedecermos, precisamos da sua ajuda, porque nós não temos capacidade alguma, Senhor, de sermos aperfeiçoados por nós mesmos. Antes a tua mão é que nos purifica, o teu sangue. Por isso ajuda, Senhor, a gente seguir nossa vida, sem olhar para as coisas alheias, sem querer o que é dos outros, sem querer, meu Deus, o que pertence ao trem. Que nós possamos ser, meu Pai, fiéis, sinceros, verdadeiros. Que nós possamos, ó Pai, aleluia, vencer as tentações, porque de fato nós vivemos numa comunidade. Vivemos numa comunidade, e essa comunidade é um dependendo do outro, é um vivendo para ajudar o outro. Mas, Senhor, precisamos da sua vitória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Diz assim para o seu irmão: eu sempre vou estar precisando da tua oração.